Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Sabores e Tradições. Já estamos quase no meio da semana. E aí, vocês, como está sendo essa semana? Gente, hoje o nosso programa está uma tradição cultural pura, isso mesmo. Gente, antigamente, acredito que todo mundo lá atrás, da minha idade, pra cima, por aí, não que eu quero dizer minha idade, mas é isso. Acho que todo mundo antigamente, lá atrás, tinha assim uma dificuldade em questão de aprender alguns instrumentos musicais. Por quê? Porque antigamente era muito caro, né, gente? Então, com o passar do tempo, tinha uma desigualdade muito grande com essa questão. E quem era que tinha acesso? Só podia, antigamente, ter uma formação musical quem tinha muita condição para pagar para seus filhos, né? E hoje, vamos ver um pouquinho de uma história, conhecer um projeto que a gente tem aqui na nossa cidade. Então, quando eu falo em tradição é isso, ver crianças desde pequeninhas, bem petiticas, já aprendendo tocar violão, tocar violino, percussão. Gente, olha que riqueza! E convido a cada um de vocês a explorar o Projeto Guri. Vamos lá, todo mundo juntos? Olá, pessoal! Estamos aqui no Projeto Guri. Viemos conhecer um pouco mais da estrutura, como funciona, como vocês, principalmente para vocês pais que estão aí do outro lado assistindo, que tem alguma dúvida. E para falar melhor sobre o assunto, hoje estamos aqui com a nossa coordenadora, Amanda Barros. Olá, boa tarde. Prazer em receber vocês aqui, famílias. Muito obrigada pelo espaço. Amanda, eu queria, em nome, do pessoal que está aí do outro lado assistindo, tirar algumas dúvidas, como funciona o projeto, para você poder matricular seu filho, sua filha. Precisa ter uma faixa etária de idade? Quem procura? Como que funciona? Tamires, hoje o Projeto Guri, ele trabalha com as crianças a partir dos 6 até os 18 anos e a gente tem a faixa etária do adultos, que é uma aula específica de violão, que é dos 18, a gente não tem idade mínima, temos vários alunos ali da melhor idade, idosos, é uma sala que é bem legal, porque ao mesmo tempo que tem jovens de 18, a gente tem pessoas de mais 50, mais 60, é bem divertido de ver. A partir dos 6 anos, a gente tá com as aulas, assim, é interessante pra gente, é legal, mas infelizmente não temos vagas hoje. Então, tanto no período da manhã quanto da tarde, as aulas de iniciação, que são dos 6 aos 9, nós estamos apenas com lista de espera, que não impede a procura, mas infelizmente não são aulas que a gente tem vagas disponíveis agora. Dos 9 aos 18, a gente tem as aulas de específicas. Então, aula de violão, percussão, que tem a bateria, violino, violoncelo, as aulas de metais, as aulas de madeira. Todas essas aulas estão com vagas abertas e disponíveis para os nossos novos alunos. Eu queria que você falasse, enfatizasse a importância, a mudança, o impacto que faz a música na vida das crianças e do adolescente. Bom, o Guri hoje é o projeto de maior abrangência, de maior procura no Brasil todo em relação a programas que são para desenvolvimento musical. Eu sou suspeita para falar porque é um programa que eu admiro muito e fazer parte dele me coloca no dia a dia comprovando que é um lugar onde as crianças aprendem uma socialização diferente do ambiente escolar, é um lugar onde elas podem se propor a um desafio, elas exercitam a disciplina, exercitam o autoconhecimento, porque a música ela exige do aluno esse comprometimento, né? É uma troca. Então, existe sim a parte do dom musical, mas o aluno, essencialmente, o músico, ele precisa ter ali uma persistência, ele precisa ter uma programação diária, um compromisso com aquilo. Então, é um aluno nosso que amadurece para além daquele ambiente escolar. Ele coloca à prova que ele precisa
querer estar para conseguir progredir. E o guri é a prova disso. E sem contar a questão do aluno chega, eu acredito que quando eles vêm, eles vêm com muita dúvida, que seria o normal para a faixa etária de idade. O que é que eu vou fazer? Não sei se eu faço violão, se eu faço bateria. E como é que eles se desenvolvem, se descobrir nos instrumentos? Bom, a gente tem vários exemplos. A gente tem aluno que escolhe o instrumento e a gente brinca que tem aluno que é escolhido pelo instrumento. Ele tem que ter uma identificação. E nessa identificação é onde ele vai conseguir se desenvolver. Então, quando o aluno chega com essa dúvida, quando ele chega querendo saber um pouco mais sobre o instrumento, eu sempre falo para o responsável, para a mãe, olha, vamos criar uma vivência, vamos experimentar. O que ele escolher, a matéria, que seria o instrumento que ele escolher, não é uma coisa estática. A gente tem muito aluno nosso que, por exemplo, já está na guri há anos. Aí ele chega e faz os 3 ciclos do saxofone. Aí ele fala, eu não quero mais o sax, Amanda, eu quero tentar outra coisa. Então ele volta lá para o primeiro nível de um clarinete, por exemplo. Então ele vai começar um novo instrumento da base daquele instrumento. Isso pode acontecer, o aluno no guri ele é livre para poder experimentar alguns instrumentos. Mas normalmente, Thaís, quando o aluno pega naquele instrumento, ele toma gosto, dificilmente ele tem dúvida. A gente não tem um perfil de aluno que, esse mês eu quero isso. Esse período, não. Normalmente ele cria ali uma curiosidade, uma vontade de se aprofundando mais. Porque a gente trabalha com níveis, né? Então, esse semestre o aluno está no nível. Se ele for bem, se ele se adaptar ao conteúdo que o professor passou, ele vai passando de nível. E, consequentemente, ele aprende mais sobre aquela música, aquele instrumento. Ele se aprofunda mais sobre aquele instrumento. E isso vai criando nele uma motivação. Gente, e sem contar em tradições, porque a gente vinha falando ali por trás dos bastidores, a questão da música, os instrumentos musicais, que antigamente era muito difícil o acesso, não tinha tanta disponibilidade de instrumentos, de encontrar profissionais que desse aulas, e quando dava era muito difícil o acesso, não era para todas as classes, seria mais isso. E hoje a gente, os nossos jovens, as nossas crianças, que estão tendo esse acesso à arte, à música, a essa conexão que o Projeto Guri vem trazendo, né, para as famílias, que é gratuito, né? Como faz só procurar vocês, o que precisa para se inscrever? O projeto, muito bem lembrado, ele é 100% gratuito, vinculado à Santa Marcelina, no estado de São Paulo. O aluno não precisa trazer o instrumento. As aulas que a gente tem disponível, a gente também já oferta os instrumentos para o nosso aluno aqui. E a gente precisa desmistificar essa coisa de que instrumentos clássicos só são para pessoas voltadas a um tipo de classe. O instrumento, ele se adapta ao aluno, é o aluno que vai colocar nele a sua identidade, a sua característica. Então, eu sempre falo para quando eu vou apresentar o guri, não é porque o saxofone você só vê naquela plateia erudita num teatro que necessariamente é só naquele lugar que a pessoa pode aprender. Então, o guri, ele tem uma característica que eu adoro, que é o aluno não precisar ter um conhecimento prévio. A pedagogia que a gente utiliza, o professor aqui, ele já está preparado para receber um aluno que esteja cru, entre aspas. O aluno não precisa ter um histórico de música antes. A didática que o professor usa é justamente para esse aluno que nunca tocou instrumento e que vai começar aqui. E a Tamires vai mostrar nos vídeos para vocês. Os nossos alunos saem daqui tocando, nossos alunos sabem tocar a música, o instrumento que ele colocou. É muito simples fazer a matrícula no Guri, a gente precisa de um documento assim básico. Entre em contato comigo, eu passo as informações dos horários, são 2 dias da semana, toda terça e toda quinta, é uma forma bem fácil e simples para começar e é imediato. Me trouxe a documentação, a gente fez a matrícula, o aluno já começa na aula. Gente, então vocês aí estão do outro lado assistindo, não percam essa chance, essa oportunidade, porque é a única forma da gente ter os nossos filhos com arte, criando dons musicais, e amanhã, quem sabe, vão ser grandes profissionais e viver da música, viver da arte, não é isso, Amanda? Com 20 anos que a gente tem do Guri em Dois Corre, isso já é uma realidade. A gente
Tem alunos que foram do Guri e hoje são musicistas, trabalham com música, dão aula de música. Então o Guri, ele forma pessoas. Um dos nossos professores foi aluno do Guri e hoje ele está aqui dando aula. Tem mais de um, a Letícia, o Paulo. Então o Guri, além de proporcionar um dom novo, ele também pode gerar uma profissão. Então é um lugar onde tem muitas oportunidades. Muito obrigada, Amanda. E muito obrigada a vocês, telespectadores. E pais também que estão aí assistindo seus filhos, tocando, mostrando os talentos musicais. Estamos aqui no Iniciação Musical com a professora Juliana, que vai falar um pouquinho dessa música que as crianças ensaiaram para apresentar hoje. Olá, tudo bem? Esse semestre nós estamos estudando algumas canções africanas e estamos estudando Fungaláfia. Fungaláfia é uma canção de boas-vindas e ela fala sobre amizade, sobre amor e paz. E é por isso que as crianças estão tão enérgicas, né? Todas ansiosas para tocar nessa energia gostosa. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Sejam bem-vindos ao Projeto Guri. Obrigada. Meu nome é Sofia, a nossa primeira música é Fungaláfia. Boa apresentação. Gente, e aí? O que vocês estão achando de toda essa história, de conhecer cada um? Gente, e sem contar vocês aí, mães, todas assistindo seus pequenos aí no projeto, mostrando seus talentos. Olha que lindo, eles ensaiaram com tanta leveza para mostrar o melhor para vocês. Agora vamos fazer um pequeno minuto, uma pausa para os nossos intervalos. A Stamp Art vem com uma novidade maravilhosa. Corre para a Stamp Art que eu te ajudo a escolher o presente adequado para a mulher da sua vida. Gente, na Stamp Art agora está com uma linha nova, isso mesmo, toque de natureza, sabonete artesanais feito especialmente para hidratar, perfumar e deixar a elasticidade e a vitamina em dia da sua pele. Gente, sabonete para cada momento do seu banho. Sabonetes com várias fragrâncias, terapêuticos também, Tamires. Por que terapêuticos? Por quê? Porque o sabonete artesanal, ele vem, sabonete de camomila, ele vem para quando você tiver aquele dia mais cansativo, chegar no final do dia, o seu banho seja um momento relaxante. Então ele vem com essências de camomila, sabonete de mel com laranja. Olha que linda a estética. E sem contar que também temos sabonetes já com as buchas para uma esfoliação. O toque de natureza, ele vem especialmente para as pessoas modernas de hoje em dia, que não têm tanto tempo de ter esse contato com a natureza. Então são sabonetes naturais feitos com essências da natureza, de camomila, essência de flor de laranjeira, que tem vitamina E, D. E para você deixar ainda mais cheirosa, mais agradável
o seu momento, a gente vem também com essa linha de Body Splash, que é maravilhosa. Uma linha chamada Shekinah, que temos várias fragrâncias. O Glow Intense, um Body Splash maravilhoso, que deixa ainda a sua pele iluminada e um body que é bem intenso. O Lumery Blonde, ele é um perfume mais floral, mais delicado, para uma mulher mais reservada, que não gosta, até no final do dia você quer tomar aquele seu banho e passar esse body. Ele é maravilhoso para você relaxar e ficar cheirosa no final do dia. E para o público masculino, a gente tem o Aero Invictus, um body splash maravilhoso, que tem uma fragrância marcante que o público masculino vai amar. E também temos os kitzinhos montados. Podemos montar cestas com todos eles, com sabonete de mel, com sabonete de várias fragrâncias e body splash. Também quer deixar seu carro mais gostoso, que vai além. Quer convidar uma pessoa, dar uma carona, a pessoa entrar no seu carro e ficar marcante? Temos os cheirinhos para carro. Olha que embalagem linda! Isso mesmo. Só aqui na Stamp Art você encontra essa linha inteira. Entre em contato nas redes sociais @StampArt ou 14998619643. Se você está pensando em locação de imóveis, comprar ou vender, não perca tempo. Fábio Pisati Imóveis tem o melhor negócio para você. Avaliação, administração imobiliária, buscando sempre fazer o melhor negócio com honestidade e seriedade. Faça-nos uma visita. Rua 3 de Maio, número 1200A, ou pelo telefone 14 98114 9254. Fábio Pisati Imóveis. Você ainda tá na mesma operadora por causa do seu chip de celular que tá com o mesmo número há anos? Calma, não fica preso numa operadora só. A Vero te ajuda. 4 e 5G com cobertura nacional para você usar seu chip onde você quiser no Brasil. E outra, ligação ilimitada para qualquer DDD e operadora do Brasil. Na Vero você tem planos de fibra e chip, tudo na mesma fatura. Vem pra Vero. Chegou no ponto do açaí uma novidade que você precisa experimentar. Agora você encontra o DC Picolé, produzido pela DC Ice, a marca reconhecida pela sua qualidade. Os sabores de frutas são feitos com frutas de verdade, abacaxi com pedaços da própria fruta, limão natural, maracujá e uva com sabor intenso. E nos sabores cremosos, o diferencial é claro, são feitos com leite in natura, um leite natural de verdade, garantindo a cremosidade e o sabor. Tem de ninho, chocolate, morango e coco com pedaços de coco de verdade. São mais de 15 sabores para você escolher. Encontre o DC Picolé, fabricado pela DC Ice no Ponto do Açaí, na Praça Arthur de Carvalho, 282 no centro, ao lado da Igreja Matriz. DC Picolé, qualidade DC Ice, que você sente a diferença na primeira mordida. Estamos aqui com a Miriam, que é funcionária do Guri, também é mãe, tem uma filha aqui participando das aulas. Agora não vamos falar como a funcionária, mas como a mãe. Como é para você, mãe, ver esse desenvolvimento, essa desenvoltura da sua filha no projeto? Primeiro, em que instrumento está fazendo? Olha, como mãe, para mim é um orgulho, né? É gratificante, principalmente por causa da evolução dela. Eu percebi, porque ela sempre foi uma criança tímida, e depois que ela entrou no Guri, ela se desenvolveu até na escola. Então, é muito gratificante. Então, eu sempre falo para as mães que vêm aqui, né, que, olha, é gratificante porque a desenvoltura deles, dos alunos, depois que vem para o Guri, é muito boa. Porque o Guri, ele não só ensina o aluno a tocar o instrumento, não é só isso. É toda uma formação que ele faz, de músico mesmo, a educação musical, a postura. É muito interessante, é muito gratificante. E sem contar, como você falando, das crianças, eu acredito que hoje em dia a maioria das crianças sejam mais tímidas. Tem boa porcentagem, né, da população das crianças terem esse perfil mais calado, mais quietinho.
e às vezes eles se encontram na música, né? Ali eles podem se expressar, mostrar quem realmente eles são. Sim. E como foi o desenvolver? Foi aos poucos? Ela já chegou sabendo o que queria? Como foi que funcionou com você? Ela foi incentivada pela prima, a percussão, né? E foi muito legal porque é um instrumento interessante, eles aprendem várias coisas, né? A bateria, o bumbo, o sino, o triângulo, é todo um aparato, né? E o professor vai passando, né, por degrau ali, instrumento por instrumento. E ela se desenvolveu muito. Quando ela chegou, ela era super tímida, mas ela foi se desenvolvendo, foi criando vínculo. E como a Amanda falou, eles criam um vínculo com o instrumento, sabe? Vão criando intimidade com o instrumento, depois eles pegam outro. É muito bonito, é interessante ver isso. E é interessante acompanhar também o desenvolvimento deles como músicos, né? Mas ela entrou sem saber de nada, né? Sem saber de nada, sem teoria, sem nada. Ela tem a parte teórica com as partituras, aprende a ler partitura, que é universal, né? E vai se desenvolvendo também, tanto musicalmente, né? Com o instrumento físico, como na parte teórica, que é bem interessante. Olha só, gente, que bonito de ver, né? É você ver a criança vir sem teoria, sem nada, e hoje se formar. Você vê aí como vocês estão vendo as imagens, vídeos, desde os pequenininhos iniciando nos instrumentos, aqueles que estão tocando já um nível mais avançado, se desenvolver, e mais pra frente você ter o orgulho de mães, pais, ver, olha, meu filho faz parte de uma dupla sertaneja, toca, faz parte de uma banda. Isso é muito gratificante, né? Eu acredito que aquece o coração de cada pai, de cada mãe que está aí do outro lado, vendo, e aproveitar esse projeto, essa riqueza que a gente está tendo acesso, né? Porque tem muitos lugares, muitas regiões que não tem esse projeto, que é uma pena, né? Que não tem. Mas assim, a gente que tem, vamos aproveitar, vamos colocar nossas crianças, incentivar, porque a criança, quando ela está trabalhando sua mente, sua arte, seu lado musical, não dá espaço para jogos, para drogas, para o jovem. Quando ele entra numa atividade física, numa música, ele ocupa o seu tempo, os seus horários, você está criando cidadãos para o bem. Crianças que amanhã serão o futuro, né? Como diz, tem uma frase que eu acho muito linda, que é: educar as crianças não será preciso punir os homens. Então a gente, pai e mãe, a gente sempre encaminha no caminho certo. Então não tem mais aquela desculpa: eu não tenho condição de pagar uma aula de violino, eu não tenho condição de pagar um professor. Hoje tem um projeto aqui na nossa região que dá todos os instrumentos, basta vir aqui matricular e escolher. E a criança ocupar sua mente com coisas boas, educativas, e só depois colher os frutos. Cultura como forma de educação, né? Cultura como forma de educação, que a gente não pode deixar morrer, é a nossa cultura. Muito obrigada, viu? Estamos aqui com o professor Rodrigo Faxina, que dá essa aula, que também é voltada para bateria e percussão, né? Como seria, professor? As aulas de percussão no Projeto Guri funcionam dessa maneira. Como você está vendo, a gente tem uma bateria, né, completa. A gente vai ter aqui vários tambores, né? A gente tem aqui 2 surdos que a gente vê numa roda de samba, de pagode, né? E a gente vê alguns outros tambores que fazem parte da bateria, tá? Além dos instrumentos de percussão de mão, né? Nós temos aqui um agogô, que a gente vê muito em escola de samba, um triângulo que a gente vê no forrozinho, né? Tamborim também, escola de samba, né? Pandeiros, a gente tem vários modelos de pandeiro, pandeiro de nylon, pandeiro de couro, zabumba, bongô, que é um instrumento cubano. Nós temos a conga, né, que também é um instrumento latino. E temos o glockenspiel, que é da percussão erudita, que é um instrumento melódico, onde a gente pode estar usando ele para tocar qualquer tipo de melodia. Por exemplo, né, um dó, ré, mi, fá, e assim, outras músicas qualquer que a gente quiser tocar, dá para a gente tocar no instrumento do glockenspiel,
que é de metal, diferente de um xilofone, de madeira e coisa assim. Nas aulas de percussão, como que funciona? A gente traz um pouquinho de cada coisa para os alunos. Por exemplo, o aluno quer tocar bateria, que talvez o instrumento que mais enche os olhos das crianças, né? Então a gente ensina eles a tocar um pouco de bateria, alguns ritmos de rock, mas a gente também mostra para eles que além da bateria, a percussão, por exemplo, vamos tocar um samba, para eles conhecerem o nosso ritmo, né? A nossa cultura, o baião, que é nordestino. Então a gente também toca outras coisas que não está assim só em cima da bateria. Como você está vendo na sala, temos 2 alunos que estão fazendo hoje uma peça de tambor, né? Que é uma peça técnica para tambor, né? Talvez numa outra oportunidade você venha e eles estejam tocando uma peça de pandeiro ou só um exercício de bateria, tá? Enfim, é uma aula que ela não é específica só de um instrumento, então não é só bateria, não é só pandeiro. Ela vai englobar todos os instrumentos de percussão que a gente tem na aula e também até percussão corporal a gente usa em alguns momentos da aula se for necessário e precisar também. E é de extrema importância porque a criança aprende diversas culturas, não Exato. fica presa em um ritmo só. Exato. Seria isso, Exato. né? E esqueci um detalhe também que eu esqueci de falar, que além da gente aprender a tocar com o ouvido, a gente também ensina com partitura. Então o aluno também sai daqui aprendendo pelo menos o básico de uma partitura. Ele vai colocar a parte, né, na frente, vai olhar e vai sair tocando também. Então não é só de ouvido, e sim também na parte teórica também. Professor, qual seria a faixa etária de idade para matricular a criança? A partir dos 10 anos, né? A partir dos 10 anos até 18 anos. Então, se o aluno tem 17 e ele se matricula, ele pode ficar mais um bom período ali ainda. Tá? Aí acima do 18 aí teria que ser um outro curso, que é uma iniciação para adultos, que já é uma outra parte. Mas a minha seria de 10 até os 18. Legal, gente. Então, gente, vocês aí, pais que estão aí do outro lado assistindo, que têm dúvidas, às vezes até para o desenvolver do aluno, da criança, para ela poder se reencontrar. Porque a música, acredito que é isso, o instrumento é isso. Sim. Às vezes ele poder falar sem falar, expressar Exato. o que tem Isso. dentro dele. Então, a música, esse contato, né, com o instrumento, com a arte, ele vai além, né? Sim, com certeza. Música eu falo que não dá para explicar. É só quem sente vai saber explicar. É uma coisa assim que, para mim, que vive há 20 anos disso, é uma coisa além do normal, assim. Professor, muito obrigada pela participação. Isso. E eu quero agradecer a vocês, alunos, que estão vindo aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu que agradeço. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Finalzinho de quarta-feira, meio de semana, tá todo mundo aí sentadinho assistindo, explorando esse projeto. Gente, olha que riqueza! A gente tem acesso, como as meninas acabaram de falar, um acesso gratuito, não só para nossas crianças, adolescentes. Isso mesmo, todo mundo aprender. E sem falar que a música, ela desenvolve sentimentos que está oculto nos nossos adolescentes, uma forma de aprendizado, e sem contar que amanhã ou depois, quem sabe, não entra em uma dupla sertaneja e fica um famoso aí. Gente, estamos finalizando o nosso programa Sabores e Tradições. Desde já, quero agradecer a audiência de cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo. Gente, mas para finalizar essa tarde, esse finalzinho de tarde, né? Já quase noitinha de quarta-feira, vou deixar essa frase linda, esse poema maravilhoso. Ser feliz sem motivos é mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Gente, quero agradecer mais uma vez a audiência de cada um de vocês
que estão aí dando essa audiência importantíssima. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau!